Bom dia, meus queridos do YouTube. Eu vim trazer hoje para vocês. Ontem eu fiz um post lá no meu Instagram que tá falando sobre as ODSs. E por que eu falei sobre as ODSs? Quem sou eu? Eu sou Flávia Dambrauskas, sou instrumentadora, mentora, treinadora. Tenho estudado muito sobre relacionamento, sobre desenvolvimento humano e, claro, relacionamento com as outras pessoas. Na verdade, na minha profissão, o que me manteve nessa profissão foi exatamente saber lidar melhor com as pessoas e com expectativas e com as coisas que eu posso oferecer ou não para a equipe, enfim. E por que eu falei das ODS? Nos últimos tempos eu venho estudando um pouco sobre propósito. É, o propósito, eu percebi que eu sempre tive um propósito muito claro, que é fazer o meu melhor a cada dia, podendo contribuir socialmente. Então, a gente começa a aprender coisas, seja sobre desenvolvimento humano, seja sobre técnicas profissionais. E o meu intuito é sempre como é que eu posso transferir isso para a minha comunidade, como é que eu posso ser contribuição e levar isso para mais pessoas. E lendo o livro Education, né, do Walter Longo e do Kiko Kislansky, e do Flávio Tavares, eles têm uma visão, cada um deles. Estudei com o Kiko Kislansky sobre propósito, e cada um deles tem a sua contribuição. Né? O Walter Longo é uma pessoa do marketing, o Kiko ele tem uma história, né, de criação da empresa. Ele tinha uma empresa que o intuito da empresa era vender uma camiseta e doar outra, enfim, quando ele começou, quando jovem, enfim. E ao longo dessa construção dele no mundo empresarial, ele entendeu que precisava estudar mais sobre propósito. E ele tem um dos maiores núcleos de propositologia, né, e no mundo, né, aqui no Brasil, mas no mundo também. Fala sobre propósito com muitas pessoas. E o Flávio Tavares é uma pessoa que também fala de marketing e tem um posicionamento, uma visão muito bacana sobre organização de projetos. Então, ele consegue olhar o que você está fazendo e traçar esse projeto para que você construa, é, não pensando no lógico ou no óbvio, né, fugindo do óbvio, quais são as ações que você pode fazer para criar uma empresa nova, enfim, um posicionamento novo para sua empresa. Enfim. E as ODS, no livro, eles trazem uma questão importante, que são as ODS como base para a gente pensar qual é o meu propósito, o que a minha empresa está disposta a fazer para construir esse propósito. E a gente, se não tem clareza sobre isso, para pensar sobre isso, ele traz aqui, a ONU mapeou 17 necessidades que o mundo precisa, os países, né, precisam se desenvolver para melhorar a qualidade no mundo. Então, essas ODS, elas têm é como se fosse uma diretriz. Então, assim, poxa, quais são as que eu mais me identifico dentro da minha atuação empresarial? Então, a primeira é a erradicação da pobreza e acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Esse primeiro ponto, ele por si só já é um ponto gigantesco, porque acabar com a pobreza não é só dar dinheiro para as pessoas. Como a gente sabe, a riqueza é construída em 7 níveis. Então você tem que ter a questão, você está falando aqui de espiritualidade, de honrar a sua família, as suas origens, e a gente sabe que em muitos países ou em muitas famílias a gente teve questões pesadas na nossa formação, então isso tem um peso também para você olhar para esse lugar, mas você precisa honrar a sua origem, porque a única forma de chegar nesse planeta é através dos nossos pais. Então, isso tem um peso, um valor muito grande. Além de falar sobre o nosso relacionamento com as outras pessoas, quais são os nossos valores, né, para nos relacionarmos com essas pessoas, cuidar da nossa saúde, a gente sabe das dificuldades em cada local, olha só. Aí vamos pensar, só nesses 3 pontos, nós precisaríamos falar a espiritualidade,
formas ecumênicas de falar sobre religião e trazer espiritualidade dentro de escolas, dentro de ações sociais, né? E como isso pode ser algo rentável, isso é algo a se pensar, né? Você pode criar um curso ou uma curadoria dentro de escolas particulares, porque falar sobre religião não é só um discurso vazio, precisa ter muitas outras questões, levando em consideração que existem formas diferentes de compreensão espiritual. Olha só um tópico, o primeiro tópico e um tópico de todos os outros 7 tópicos. Então, a gente está falando de saúde física, que é cuidar do nosso corpo. Nós estamos falando de os nossos valores, né? Honrar, né? Honrar compromissos, enfim. Então, a gente está falando de honra, legado, mensagem, como é que a gente constrói tudo isso. Olha só, é muita coisa, até chegar no dinheiro. Então, erradicar a pobreza exige uma mudança de mentalidade. É um trabalho que pode ser muito bom. Eu estou aqui já visualizando vários projetos só nesse primeiro tópico. Fome zero e agricultura sustentável. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e promover a agricultura sustentável. Eu não estou nessa área, mas para quem tem essa possibilidade, ou trabalha com isso, é uma forma de você contribuir com o mundo e trabalhar o seu propósito. Não sei se você tem uma quitanda, se você tem um supermercado, se você tem uma lanchonete, né? Enfim. Mas, Flávia, o que uma lanchonete tem a ver com fome zero e agricultura sustentável? Ué, você pode criar uma comunidade de empresas de alimentação que consomem de agricultores menores para poder fazer com que eles tenham a sua forma de subsistência, porque tem a compra de um restaurante semanalmente, não precisa ser só deles, mas você compra uma parte dos seus insumos dentro do seu restaurante dessas pessoas, ponto, né? Então você faz um grupo de pessoas que fazem essas compras, então você está criando uma forma sustentável das pessoas cultivarem até de forma orgânica esses alimentos. Enfim, essa é uma ideia minha que surgiu agora ouvindo falar disso. Então, assim, eu também tenho essa capacidade de olhar e pensar como. Aí, assim, eu preciso de gente para me ajudar a pensar em implementação disso, tá? Porque são várias camadas aí, a gente precisa pensar. Terceira, saúde e bem-estar. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para pessoas de todas as idades. Você vê que esse está dentro do primeiro, né? Quem vai trabalhar e pensar em erradicar a pobreza do planeta, o Josei Toda ele falava, né, que queria acabar com a fome no mundo, um dos líderes do budismo. Então, e a gente dentro da nossa prática budista vem trabalhando esse olhar, né, esse direcionamento. Então, você vendo, o 1 e o 3, eles estão conectados pelos pontos, porque para a gente criar riqueza, a gente precisa trabalhar a cabeça das pessoas. Não tem como você trabalhar, falar de riqueza, sem fazer com que essas pessoas consigam transcender só o que elas conseguem ver. Né? É bem profundo isso. Mas olha só quanto trabalho que tem aí. Aí você tem vários profissionais, você tem muitos projetos. Eu estava até pensando, né? Nós tivemos as Olimpíadas, agora as Paralimpíadas, e a gente mobilizou muitas pessoas que queriam assistir os jogos, que queriam acompanhar. E por que não, nesses próximos 4 anos, criar um movimento onde as pessoas engajem mais e tenham mais acesso a esses esportes? E como é que a gente faz isso? Bom, na minha cabeça tem vários pontos interessantes que podem ser trabalhados. Mas esse é um primeiro passo. Então, aí você já está criando, você está falando do terceiro, e aí criando esse movimento, as pessoas também vão querer criar outras coisas dentro disso que pode estar no primeiro, né? Para a questão de diminuição da pobreza.
São muitos pontos que podem ser ligados. O quarto ponto é a educação de qualidade e garantir uma educação inclusiva, equitativa, de qualidade, promovendo oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Lifelong learning, que se fala muito por aí, e mostrar para as pessoas, eu sou um bom exemplo disso, eu não tenho nível superior. Acho muito importante, mas criei meus filhos e estudei e busco conhecimento em várias áreas. E hoje a gente tem muitos cursos que são extensão universitária, e aí você pode pensar sobre o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou voltar a estudar, fazer sua faculdade, enfim. Mas ao longo da sua vida, você tem, com a internet, a gente hoje tem vários pontos que podem ser estudados ao longo da sua vida e você realmente descobrir o que toca seu coração e como você pode contribuir com as pessoas. Olha só, o seu conhecimento, virando um conhecimento utilizado na internet, pode ajudar muitas pessoas. O conhecimento que você tem hoje, sei lá, de 10 anos atuando como profissional em alguma área, pode mudar a vida de muita gente. E é um aprendizado contínuo, pequenos cursos, aí sim, aí fala, agora sim, eu consigo retomar e ir para a faculdade, sabe? São pontos a serem observados. A igualdade de gênero, né? Alcançar a igualdade de gênero e empoderar as mulheres e meninas. Também está conectado com a educação de qualidade. Só que, claro, quando você tem um foco maior nisso, você vai trabalhar esse público. E quando você fala de educação de qualidade, você está falando com muito mais pessoas, e meninos e meninas, enfim. Água limpa e saneamento. Garantir a disponibilidade e gestão sustentável de água e saneamento para todos. Muito trabalho também nesse quesito. Né? Muitas pessoas podem criar ou gerir ou, né, nos seus locais pensar sobre como fazer isso. Energia limpa e acessível, assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. Quem está fazendo aí, né, a faculdade em gestão ambiental pode desenvolver um trabalho incrível. Mas quem vai. Tem um ponto importante que quando a gente fala de novos projetos, as pessoas, a primeira coisa que elas falam, mas quem vai querer investir? Como é que a gente vai pôr dinheiro nisso? Tem essa parte, sim, que o projeto precisa ser um projeto estruturado. Mas se você conhece o processo e consegue criar um formato para isso, você consegue trabalhar essa sustentabilidade, mas você precisa ter o conhecimento. Né? Provavelmente você vai precisar, que é um dos pilares da construção de riqueza. Então, veja bem, ó, todos os pontos que todos esses objetivos para o desenvolvimento sustentável que a ONU colocou aqui, eles têm a ver com os 7 pilares da riqueza, que você precisa ter a saúde, o conhecimento, relação com outras pessoas, para construir o seu propósito. Olha só, construir propósito é fundamental. Flávia, mas eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho boleto para pagar. Sim, mas a gente não veio aqui só para isso. Os boletos são nossa distração. E aí, como distração? Claro, porque você só olha para isso e não se dá ao trabalho de olhar o entorno. E quanto mais você pode produzir e quanto mais você pode ganhar com isso também. Oitavo, né? Trabalho decente e crescimento econômico. Promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo e sustentável. Emprego pleno, produtivo e trabalho decente para todos. Então, vamos lá, definir o que é trabalho decente, definir quais são os objetivos com isso, o que se pode ensinar. A gente tem visto muito, de novo, essa questão da internet, trazendo oportunidades de trabalho para muitas pessoas, criando novos campos de trabalho. E aí, lógico, tem os negativos, tem as pessoas negativas que vão sempre ver um lado ruim das coisas e não vão enxergar. Então, essas pessoas, elas não enxergam futuro nem possibilidade. Elas vão viver onde elas estão. Então, a gente precisa se unir a pessoas que tenham essa visão e que consigam trabalhar isso. E aí você traz essas pessoas automaticamente, porque como elas querem fazer dinheiro e muitas vezes elas não estão vendo como, você tem que ter sempre alguém que tome a iniciativa. Esse é um ponto muito importante. Pessoas que tenham essa iniciativa. Não adianta só ficar reclamando. Mas o governo... Não, gente, as iniciativas começam nos pequenos grupos, que se tornam grupos gigantes. Hoje a gente tem... mas o capitalismo, porque os chefes, os líderes, os empresários... Poxa, o Flávio Augusto tem um trabalho incrível. Inclusive, eu acompanho um dos trabalhos dele,
que que é uma plataforma onde as pessoas levam até as outras a plataforma de inglês, de estudar inglês através de streaming. E isso, ele coloca muitas pessoas para trabalhar, criou um sistema para que essas pessoas trabalhem, que elas tenham um ganho com isso. Cara, é o que ele pode fazer, né? Não é dar dinheiro para as pessoas, entendam? Essa questão de entregar as coisas de mão beijada para as pessoas não faz com que elas cresçam. E olha quantas oportunidades dentro dessas 17 a gente pode desmembrar e encontrar para criar esse trabalho pleno, esse crescimento econômico. E aí, não para com as frases negativas de mas o governo, mas não sei quem não quer, mas tá, começa um movimento no seu canto e vê o que vai dar. Não é ficar falando, sabe, blá 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 blá. É colocar ação, ir ao encontro, ter uma visão de futuro, ter uma clareza desse futuro, como é que pode ser no futuro, e trabalhando no presente, tá? Indústria, inovação e infraestrutura. Construir estruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Eu sempre penso sobre os meios de produção quando a gente está no início da Revolução Industrial. Tínhamos poucos bens manufaturados e tinha muita coisa que as pessoas gostariam de ter e não poderiam ter se não fosse essa produção mais barata. Mas hoje a gente precisa repensar tudo isso. Como é que a gente pode construir essa sustentabilidade dentro dos meios de produção? De repente, entrar com pessoas que pensam na reciclagem e como é que a reciclagem pode entrar nesses processos. Vamos pensar. A pessoa vai entrar num apartamento novo, ela vai reformar tudo, vai tirar tudo que está lá. Como é que a gente transforma todo esse material em boa parte dele reciclável? Como é que a gente pode fazer desse entulho, sei lá, até aterro para alguns lugares onde vai construir casas populares, enfim. Olha só, se a gente conectar vários setores, a gente consegue fazer com que o ciclo de desperdício diminua. Agora é uma ideia que eu tive agora falando do vídeo, mas eu já pensei nisso muitas vezes. E às vezes o que não nos permite, né, essa questão de correr, pagar boleto, trabalhar, fazer dinheiro, se você tiver uma outra forma, você também pode ser parte de promover esses encontros e criar novos projetos. Pessoas que não estão pensando sobre isso, numa roda de conversa, numa reunião, elas conseguem trazer esse ponto e pensar nessa sustentabilidade. Né? Redução das desigualdades, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Não tem interesse dos governos em fazer toda essa. Tá bom, não tem interesse dos governos, mas pequenos núcleos começando um trabalho. O Gandhi mostrou brilhantemente como se faz isso, né? Ele ensinando as pessoas a produzirem o próprio sal, ele mostrou uma forma de fazer isso. Então, assim, ensina as pessoas coisas simples que elas possam implementar no seu dia a dia. As pessoas não querem. Sai do julgamento. Olha o que pode ser feito e faça com aqueles que estão dispostos a te ouvir. Em algum momento, outros vão te ouvir e o movimento ganha força. É assim que funciona a vida. Não tem como, né? Não dá para você querer que de cara você proponha um projeto novo e todas as pessoas engajem nesse projeto. Isso pode levar tempo, né? Isso pode pode demandar um esforço maior da sua parte, mas uma vez que você é uma pessoa curiosa, uma pessoa que consegue conectar, eles falam, o Walter Longo fala muito do nexialista, né? O nexialista é essa pessoa que está conectando projetos, ele faz as pontes, então ele olha um projeto, olha o outro e consegue fazer com que eles se conectem. Eu acho que eu tenho um pouco desse nexialismo quando eu olho para algumas questões, porque eu consigo fazer as ligações, mesmo que elas pareçam invisíveis. E não vem me falar, não, os grandes executivos, tem grandes executivos que não têm visão. Eles vivem só aquilo que foi passado para eles. É uma limitação. Ponto. Todos nós temos limitação. Dos mais ricos aos mais pobres, nós temos limitação cognitiva, porque o nosso repertório é pequeno, é fraco. E aí a gente não consegue pensar em outras coisas. Para aumentar o repertório, a gente tem que ouvir pessoas que pensam diferente, que executam projetos que trazem diferença. Então, esse é o grande, a grande sacada aqui
né? Você olhar para esses projetos e conseguir, puxa vida, e se a gente conectar com o pessoal que está aqui e com quem que eu posso falar que vai me ouvir? Porque às vezes você vai falar com várias pessoas. Eu escrevi um livro sobre a lógica da montagem das caixas cirúrgicas, que tem a ver com inovação, com a infraestrutura, com geração de emprego, lapidação desses empregos, mas até agora eu não consegui engajar o projeto por conta da falta de visão dos líderes dentro das instituições, grandes instituições que têm líderes que são limitados, e são limitados, porque eles não têm, eles querem um salário e não vou questionar o que é feito, não vou. Então a gente precisa trabalhar muito nesse sentido. Não é só o governo, o problema não é só um governo A ou B, a questão são as pessoas. Nós somos a principal chave dessas mudanças sociais. Aí vamos lá, o 11º, cidades e comunidades sustentáveis. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Quando fala de assentamento, a gente tem que pensar que tem países que estão numa situação muito, muito pior que a nossa, né? E aí a gente precisa pensar em tudo isso. Gente, é muito trabalho. Eles colocaram, você fala, são 17 objetivos, mas dentro de cada um dos 17 existem muitos desdobramentos. Só nessa base aqui a gente já consegue criar projeto pra caramba e realmente transformar e mudar toda essa realidade. Tá? O 12º, consumo e produção responsáveis, assegurar padrões de consumo e produção sustentáveis. Aquilo que a gente estava falando lá sobre a energia limpa, gerar novos empregos, como é que a indústria, inovação e infraestrutura. Então, como que a gente pode aproveitar estruturas que já foram usadas, né? Então, sei lá, tem gente que troca o apartamento uma vez a cada 1 ano, 2 anos, troca os móveis, tudo. E aí, como é que a gente faz para fazer essa reciclagem, né? Eu quero tirar os armários, não tão ruins, mas eu posso comprar um novo. Então, e aí, o que você pode fazer com esse? Né? Se a gente tivesse um banco de conexão com essas questões da necessidade do que se vai retirar, enfim, a gente pode criar muitas coisas dentro de uma reciclagem, enfim. Eu penso muitas coisas e, claro, que para que isso aconteça, você precisa pôr isso no papel e direcionar. Mas aqui são insights para a gente pensar. E cada um dentro da sua área tem muitas coisas para fazer e pode pensar isso como o seu propósito de vida. Meu propósito é fazer com que esse projeto aconteça. O propósito ele pode mudar totalmente uma sociedade. Não é só pensar, é bom ter dinheiro e pensar no que, o que vai dar dinheiro, o que é escalável. Então, o que é escalável, o que dá dinheiro, e quando você tem uma intenção de mudar uma sociedade, isso pode ter um impacto muito maior. 13º, ação contra a mudança global do clima. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. Vamos pensar que a mudança climática ela é inevitável, porque nos modos de consumo que a gente tem hoje, e de qualquer forma, a evolução humana vai levar o planeta a um desgaste. A gente tem milhões de pessoas, a gente cuidando da saúde, a gente vai viver mais tempo, mas exatamente pensando sobre se a gente vai viver mais tempo, como é que a gente vai viver da melhor forma. Então, todos esses pontos estão interligados novamente. Então, é pensar, tá bom, a gente já sabe que vai ter um impacto, mas como é que a gente diminui ou a gente melhora isso, né? Como é que a gente vai lidar com essas mudanças climáticas? A gente teve o Rio Grande do Sul, teve uma enchente gigantesca, de proporções catastróficas, a gente sabe que esses desdobramentos ainda vão se prolongar por algum tempo, né? Quiçá por alguns anos. E se isso acontecer em outros lugares, como é que a gente consegue reerguer esse lugar e ajudar essas pessoas? E são muitos profissionais envolvidos. É bastante trabalho. Vida marinha. Conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Mais um ponto importante. A vida terrestre, né? Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir florestas de forma sustentável, combater a desertificação, deter e reter a degradação da terra e frear a redução da biodiversidade. Então, aqui a gente está de novo voltando lá naquele ponto
das mudanças climáticas. Então, se a gente está interferindo na vida marinha, na vida terrestre, de forma desenfreada, sem conexão com outras áreas, ou pensando numa forma de utilizar esse ecossistema, fazendo a sua preservação, a gente também está falando das mudanças do clima, né? Então, tem quantas outras profissões estão conectadas com isso? Né? O agrônomo, o biólogo marinho, enfim, são muitas as profissões. E dentro de cada instituição, em cada localidade, quem está mais próximo do mar pode fazer esse trabalho dentro de escolas públicas, levar essa informação, para que as crianças tenham, de repente, o desejo de ficar morando onde elas estão e tornarem-se esses agentes, né? Que possam ser pessoas grandes, que viajam o mundo e tragam inovação para as suas localidades. E aí a gente começa a movimentar, né, esse universo. Quando a gente muitas vezes fala, São Paulo é o centro de tudo. Sim, São Paulo tem a grande concentração. E se fossem criados núcleos em cada localidade voltado para aquilo que é de fato importante para aquela localidade? Talvez em outros lugares do país os núcleos seriam diferentes. Não vai, São Paulo não vai ser igual a todos os outros estados, ou o Rio não vai ser igual a todos os outros estados. E a gente vê a degradação no Rio, né? A degradação, na verdade, dos sistemas de governo e tudo mais, e das instituições que ali sustentam esses governos, elas estão diretamente ligadas à destruição de valores primordiais para a coexistência humana. A filosofia fala muito bem sobre isso e a gente acaba perdendo esses valores. Então, estudar filosofia pode ser um diferencial para ampliar a visão dessas pessoas, para que todos nós, como sociedade, todos nós, eu estudo muito filosofia, e estudar filosofia conectada com a minha religião, que é o budismo, com uma visão religiosa um pouco mais ampla, não limitada, te traz outras possibilidades, que te coloca como realmente um agente de transformação e mudança. Olha, não tem um propósito. Gente, olha quantos pontos a gente precisa pensar para que o mundo esteja melhor. Então, com o que eu faço hoje? Aí, vamos lá, eu sou recepcionista do hotel. Se eu observar dentro lá da minha atuação, como é que eu posso melhorar a utilização de papéis na hora da assinatura das reservas, ou sei lá, imprimir os folders, mas será que funciona? Quantos por cento olhar isso? E aí a gente pode diminuir, utilizar de uma outra forma em algo que seja reutilizável, que a pessoa possa ter essa propaganda, mas tenha essa reutilização, né, dentro de um caderninho, dentro, sei lá. Olha só quantos, sei lá, eu tô dando uma ideia hipotética, não sei se isso vale a pena ou não, então tudo isso tem que ser avaliado. Mas ideias aparecem na sua cabeça e você precisa. Para ilustrar aqui, não importa onde você está. Quando a gente estuda o modo Disney, né, de atuar e de gerir ali os seus recursos, um dos pontos que eu achei bem interessante nisso, eu li esse livro e vi várias questões que todos são parte do processo. Então, primeiro ponto. Além dessas 17 ODS, a gente pode pensar assim, independente de onde eu esteja, eu faço parte desse ecossistema. E fazendo parte desse ecossistema, como é que eu posso tornar isso tudo viável? Como é que eu posso viabilizar tudo isso? Com pequenas ações. Então, onde quer que você esteja. E eles falam sobre, todos são observadores. Então, quando alguém te traz uma questão, um problema, olha, essa pessoa trouxe esse problema. Ele é um problema de todos nós. Então, quando a gente olha para isso como um problema de todos nós e quer quer manter o mundo funcionando de uma forma melhor, é bom que olhe para aquilo. E isso tem que chegar até as empresas, órgãos ou líderes competentes que possam te ajudar a solucionar aquilo. É o que acontece na Disney. Então, tá, Flávia, mas a Disney é um lugar fechado, não é particular. Sim, mas essa visão é uma visão de pessoas que virou um sistema.
Então, o sistema Disney de atuar. Se você levar isso para o seu dia a dia, na sua pequena localidade, eu como instrumentadora cirúrgica, então, como é que eu posso diminuir os gastos? Então, pedir melhor os fios, não abrir um monte de fio para desperdiçar, desprezar o material no local certo, verificar esse material e como é que eu posso fazer para não ter um abuso de muito material. Às vezes não depende da gente, né? Que aí a gente tem o hospital que monta a caixa, enfim. Mas aquilo que está sobre o meu poder, o que eu tenho feito para melhorar. Tá? O 16º, paz, justiça e instituições eficazes, promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, facilitar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Esse é um ponto importante e pensar sobre isso é algo que a gente vê que tem um desafio e uma dificuldade grande, porque a gente tem questões políticas, sociais, classes sociais diferentes, temos religiões diferentes que acabam limitando as pessoas e trazendo ódio e a discriminação, e a gente precisa combater essas coisas. E combater não é bater de frente, é educar para que levar outros para pensar. Aí entra de novo a educação e o estudo de filosofia dentro da grade escolar desde muito cedo, porque a filosofia, ela te dá, esse livro fala no início sobre filosofia, sobre a escola de Sócrates e quando surgiu a escola, enfim, exatamente para trazer. Education fala sobre a fusão, o poder da publicidade une-se ao propósito da educação. Então, você passa a criar. Então, cursos e treinamentos, vou levar isso para dentro de escolas. Podem ser públicas ou particulares. A gente tem uma cota, de repente, para ensinar essas pessoas a pensar, a se desenvolver. Flávia, mas será que as pessoas... Não importa quem está interessado ou não, existe sim uma parcela de pessoas interessadas. O que você precisa é ter um projeto robusto e falar sobre isso. Isso faz parte. Quanto mais gente falar, quanto mais gente pensar sobre isso, maiores podem ser nossos resultados colhidos lá na frente. Tá? Então, é muita coisa para a gente que a gente pode desenvolver. Eu vou fazer um PDF com todas essas ODS para que a gente possa pensar. Daí Sapikeda, ele foi um líder do budismo e ele passou a partir de 2000, eu vou pegar a data correta, ele começou a escrever propostas de paz para a ONU. Tá? Então, todos os anos ele escreveu uma proposta de paz para a ONU, visualizando exatamente melhorias sociais. Né? Então, ele tinha essa preocupação. Um líder religioso que tinha uma visão global. Ele faleceu no final do ano passado, uma grande perda para a sociedade. Mas ele nos ensinou o seguinte, que nós precisamos ser o sensei onde o sensei não está. Então, aqui ele não está mais com a gente. Então, a gente precisa levar essas ideias adiante. Essas ideias, elas não podem simplesmente serem esquecidas, apagadas ou morrerem. Isso é uma forma de pensar. Então, o fato de eu olhar o mundo muito além do meu umbigo é porque ele me ensinou durante muitos anos a olhar para isso. É uma visão local para uma ação global. Então, você começa a agir localmente para que isso tenha um impacto global. Né? Isso faz parte. Não é pensar só no global, mas o mundo. Não, você volta. É ao contrário. É a visão local com o objetivo global. Parcerias e meios de implementação. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar as parcerias, a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Gente, a 17ª ODS. Quão grandioso é isso? Então, o meu mestre me ensinou essa grandiosidade e me trouxe essa oportunidade de olhar para questões locais e agir localmente para ter resultados globais. É muito, muito grande pensar em tudo isso. E eu tenho o máximo orgulho de
olhar para isso. E fico muito feliz de ver autores que olham para isso, pessoas, empresários que têm esses objetivos, inclusive o Flávio, ele está desenvolvendo esse projeto, vai ter um encontro em Alphaville, não sei ao certo, né? Ele deixou lá no podcast, aqui não é o merchandising, eu tô fazendo isso, esse vídeo vai ficar no meu canal. E eu tô falando sobre isso para que nós possamos procurar as pessoas certas, conectar com as pessoas certas, para que a gente consiga, através da visão daquela pessoa, criar uma visão na nossa localidade, aonde a gente possa expandir esse projeto. Essa última ODS é fantástica, ela fala exatamente de parcerias e meios de implementação. Fortalecer os meios de implementação, revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, esse desenvolvimento sustentável não é possível com uma única pessoa. Ele pode começar com uma única pessoa. Né? E no prefácio do primeiro livro da Nova Revolução Humana, que foi uma série de um romance, né, com vários capítulos de vários livros que o Sensei escreveu, ele fala, né, um dia a revolução humana de uma única pessoa vai impulsionar a mudança de uma localidade, de um país, quiçá do mundo. Porque basta que um inicie o movimento para que o movimento aconteça. Uma história minha, particular, e que para mim hoje, muitas vezes a gente envolta por tantos problemas e desafios no nosso dia a dia, a gente acaba deixando de lado questões tão grandiosas, né? Às vezes a gente tem que salvar os nossos. Eu tive várias questões nos últimos anos dentro da minha casa, mas também elas me ajudaram a pensar mais global e a olhar para outras questões, como a Cracolândia, como os moradores de rua, a questão das drogas, né, a depressão, o atentado contra a própria vida. E isso, para mim, ampliou a minha mente ainda mais. E aí a gente acaba deixando de lado. E esse projeto, quando meu filho estava na escola pública, eu participava, eu não estava trabalhando, e eu participava de reuniões da APM. E ali surgiu um problema, né? Diz que o recreio, a hora do recreio era muito violenta, as crianças voltavam para a sala de aula totalmente agitadas, enfim. E eu fiz uma proposta, além de estar ensinando essas crianças a jogar xadrez e levá-las para algumas competições de xadrez, acompanhei as excursões, né, ajudei os professores a fazer excursões na escola. Eu criei um projeto de recreação no intervalo. Então, eu criei estações onde tínhamos atividades. Então, eu sou da educação, eu sou da área da saúde, mas naquele momento eu pensei na solução de um problema. E aí não tinha como contratar, né, os inspetores de alunos, enfim, eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos ver voluntariados, pais voluntários, eu me voluntario a tocar esse projeto, a liderar esse projeto, mas eu preciso de recursos, então eu preciso que vocês comprem os brinquedos. Então compramos corda, compraram brinquedos onde as crianças, memória, dama, e vários brinquedos onde eu montava, eu chegava mais cedo, antes do intervalo, eu montava as estações, e cada criança ali podia atuar e brincar no intervalo. Eram brincadeiras onde elas demandavam menos energia, então quando elas voltavam para a sala de aula, elas estavam mais calmas. E esse projeto trouxe, de fato, uma repercussão boa para a escola. Mas aí eu voltei para a instrumentação cirúrgica e não fui mais para a escola. Mas hoje, pensando, esse projeto me traz inspiração para pensar no que eu posso fazer daqui para frente, porque eu falo, poxa, eu já fiz isso uma vez. E ter feito isso uma vez e ter trazido resultados. E eu tinha uma filha, uma bebê pequena, eu ia com ela para a escola, e meu filho sofria bullying na escola. Foi uma forma que eu encontrei de me conectar com aquelas crianças e com aquela realidade, e para que a gente conseguisse ter um resultado. E o resultado saiu. A diretora falou, nossa, as professoras, eles estão voltando para a sala de aula mais tranquilos, e isso está ficando mais fácil de trabalhar com esses alunos. Infelizmente, esse projeto durou pouco tempo, porque eu precisei voltar a trabalhar. Mas veja bem, eu não era da educação, era uma mãe de aluno que fiz essa proposta
E eu tive que me voluntariar. Confesso que os pais não engajaram muito, eram poucos pais, diria que nenhum. Em algum momento teve um ou outro pai que participou ali, mas tudo bem. O importante é ter realizado, e claro, poderia ter sido muito maior, né? Eu não tinha recursos para continuar aquele trabalho. Que foi uma pena. Eu sinto até hoje, né, que, sei lá, se isso pudesse se multiplicar em outros núcleos, né, a gente pudesse pensar sobre isso para levar qualidade para dentro das escolas. Porque nós, como sociedade, a gente pode fazer a nossa contribuição. E eu não precisei de nada extraordinário, eu precisei da minha mão de obra unida a um recurso que já existia na escola. Então você percebe que às vezes o que está faltando é conexão, de entender quem pode ajudar e como é que você apresenta esse projeto. Pensar nessas ODS, na construção de um propósito, de olhar para isso, e você que está aí me ouvindo hoje, que vai ver esse vídeo em algum momento, conecta, manda mensagem no direct do Instagram, deixa um comentário aqui para a gente poder entrar em contato, mas é importante que todos nós tenhamos essa consciência global, que todos nós possamos pensar globalmente, mesmo independente de qualquer problema que você esteja vivendo na sua vida hoje. Todos esses problemas que eu vivi na minha vida me levaram para uma amplitude de visão, porque eu sei que eu estou vivendo um problema dentro da minha casa, que é um núcleo pequeno. É um problema gigante, porque ele mexe com o emocional de todas as pessoas. E como é que a gente transforma esse problema? Uma vez que eu consigo olhar para esse problema e trazer uma visão real e sincera, poxa, quais foram os pontos que eu deixei passar e que eu poderia melhorar? A gente consegue projetar para ações maiores. Tá? Então, família, né, novamente voltando para as visões dos pilares da riqueza. Então, primeiro a espiritualidade, que te mantém conectado com o poder superior, com a sabedoria universal. Você vem honrando seu pai e sua mãe, você cuida da sua saúde, olha para os seus relacionamentos, busca esse conhecimento, cria o seu legado, né, a sua história de vida, criando essa história de vida, dando sentido para a sua vida, aí as coisas começam a fluir de uma forma melhor. Aí você vai dizer, Flávia, tem muita gente rica que não está preocupada. Não sei qual a missão delas no mundo, mas certamente, se nós temos a maioria da população sofrendo com questões de pobreza, é porque nós podemos e temos a condição de transformar tudo isso. Algumas pessoas olhando o meu vídeo podem dizer: ah, não, essa pessoa ela não está conectada com a realidade. Eu não vi, hoje, na gravação desse vídeo, eu não vivo o meu extraordinário, mas eu estou entendendo que esse momento é um momento de preparação. E se a gente entende um momento de preparação, você vai fazendo o quê? Você vai olhando para cada ponto que você precisa aprimorar na sua vida, para que você, quando chegar no extraordinário, você possa aproveitar esse momento da melhor forma. Espero que esse vídeo contribua com a vida de muitas pessoas, porque eu tenho lido muita coisa e tenho buscado muito esse conhecimento, e isso tem ajudado na minha vida. E eu só posso agradecer cada desafio que eu enfrentei na minha vida, que me tornou essa pessoa que eu sou hoje. Sem cada um desses desafios, desafio com meu pai que bebia, desafio com a minha mãe, que durante um período a gente teve uma relação muito desafiadora, por conta, acho que, dela olhar e não conseguir entender as coisas que eu pensava e que eu queria para minha vida. E a gente, hoje, se ajustar como família, olhar para isso. Eu perdi meu pai, mas quando me despedi do meu pai, eu estava com meu coração repleto de amor e eu tinha conseguido entender muitas das lições que ele me passou. Bom, é muita coisa, né, galera? Então vamos. Quem gostou desse conteúdo, curte, compartilha, manda para mais pessoas. Se você está assistindo esse vídeo hoje, certamente anota os insights que você teve aqui. Quais são as ODS que fazem sentido para o seu negócio, para a sua vida, para que você consiga contribuir para essa melhoria global? Nós todos somos parte desse ecossistema. Todos nós somos terráqueos. Se a gente pensar, eu sou alemão, sou japonês, brasileiro, mas olhando mais para cima, saindo do globo, olhando para o planeta Terra, todos somos terráqueos. Então, enquanto terráqueos, todos nós temos um compromisso uns com os outros, independente de qualquer
pensamento diferente, enfim. Nós fazemos parte desse mesmo ecossistema. Um grande abraço e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!